Apresentado por Centro e 21. Próximos de si, para melhor o aconselhar. Este programa é patrocinado por Novo Nissan Qashqai. Boa tarde e bem-vindos ao Economia Expresso, um novo jornal diário dedicado à economia nacional e internacional. E começamos por um tema que tem marcado o dia. Donald Trump vai avançar com a aplicação de tarifas aduaneiras de 25% nos produtos importados do México e Canadá e de 35% para os produtos vindos da China. Alguns começam a ser taxados a partir de amanhã. Os três países já garantiram que vão retaliar e Trump diz que quer proteger os norte-americanos do que considera ser a ameaça da imigração e da entrada de droga no país. Trump prometeu ainda aplicar a mesma medida a produtos europeus. Diz ser uma retaliação aos impostos elevados praticados pela União Europeia. It will definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them, millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. UK is out of line, but I'm sure I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity, what they've done. I wouldn't say there's a timeline, but it's going to be pretty soon. E Luís Montenegro acredita que a guerra comercial só se poderá resolver com diálogo entre os países. Considera que as tarifas aplicadas por Donald Trump não favorecem a economia norte-americana. É minha convicção que o aumento das tarifas que a administração americana vem anunciando não favorecem a própria economia dos Estados Unidos, mas isso é uma decisão que compete à administração e que nós temos que respeitar. É importante que a Europa veja este enquadramento numa perspectiva de diálogo. Os Estados Unidos da América são um parceiro comercial, um parceiro político de primeira linha da União Europeia. A Europa tem muitos desafios pela frente. A Europa tem hoje uma situação económica que não é brilhante, bem sabemos. Os dois principais motores económicos da Europa estão, por assim dizer, engripados. Quer a Alemanha, quer a França enfrentam desafios políticos e financeiros hoje muito significativos. E o antigo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, considera que Portugal poderá ser afetado pelas tarifas anunciadas por Donald Trump. A SIC Notícias disse que Bruxelas deve responder aos Estados Unidos da mesma forma. A posição de Bruxelas deve passar pela ideia de retaliação. Retaliação no sentido de tentar moderar a posição americana com a ideia de que produtos americanos também serão taxados. O comércio não é um jogo de soma nula, é um jogo em que as pessoas ou ganham dos dois lados ou não acontece. Neste momento, mesmo ainda não estando impostas nenhumas tarifas, isto já está a afetar os investimentos, isto já está a afetar a produção e Portugal, nesse aspecto, é afetada. Os Estados Unidos têm 4, 5% do total das nossas exportações. E depois do anúncio, a Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, a cair cerca de 1,4%. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,3%. O britânico FTSE 100 e o espanhol IBEX 35 desceram 1,2% e 1,8%. Paris e Frankfurt recuaram 2% cada. E também há quedas nos mercados asiáticos. O principal índice da Bolsa de Tóquio caiu 2,7%. Em Hong Kong, a descida foi de 1,1%. Enquanto as bolsas estão em queda, o dólar norte-americano está a valorizar. Subiu 1,3%. Já em Wall Street, as negociações arrancaram há pouco, mas ao início do dia, o S&P 500 caiu 1,9% e a Nasdaq, que reúne as maiores tecnológicas, recuou 2,5%.
A inflação na zona euro voltou a acelerar em janeiro para 2,5%, um aumento de 0,1 pontos percentuais em comparação com dezembro do ano passado. Os dados do Eurostat mostram que em setembro de 2024 a taxa estava nos 1,7%. Subiu 4 vezes consecutivas até chegar agora aos 2,5%. Ainda assim, o Banco Central Europeu continua a descer as taxas de juros. Na última reunião, na passada quinta-feira, o BCE recuou a principal taxa diretora em 25 pontos base. Está agora nos 2,75%. E agora sobre Portugal. A dívida pública recuou para 95,3% do PIB no ano passado. É o valor mais baixo desde junho de 2010. A queda foi mais expressiva do que as previsões do governo. O endividamento atingiu, em dezembro, mais de 270 mil milhões de euros. O peso da dívida pública aliviou, sobretudo por causa do bom desempenho da economia no ano passado, quando cresceu 1,9%. A Revolut quer ser a conta bancária principal dos clientes portugueses. Para isso, quer ter uma sucursal e um IBAN nacional ainda este ano. Em entrevista à Lusa, Ruben Germano, diretor-geral da sucursal em Portugal, explica que o projeto se atrasou um pouco, mas que já está a trabalhar com a central da Revolut para que avance este ano. A conta poderá ser usada para a transferência de salários e débitos diretos. No futuro, querem disponibilizar pedidos de crédito à habitação. Com 1,6 milhões de clientes em Portugal, a empresa quer chegar aos 2 milhões em 2025. O preço dos combustíveis voltou hoje a descer. O gasóleo fica 2,5 cêntimos por litro mais barato, passa a custar em média 1,64 €. Na gasolina, a descida é de 1 cêntimo. O preço médio por litro passa a ser de 1,76 €. Quase 20 mil jovens já compraram casa com isenção de IMT e de imposto do selo. O Ministério da Juventude e Modernização contabilizou as candidaturas até 19 de janeiro. O valor médio das habitações transacionadas manteve-se nos 187 mil euros. Estas medidas entraram em vigor há 6 meses e meio. São destinadas aos jovens até aos 35 anos para a compra da primeira casa. Os lucros do Banco Montepio quase quadriplicaram no ano passado. Atingiram um valor recorde de 109 milhões de euros líquidos. A subida em relação ao ano passado é de mais de 80 milhões. O Montepio diz que o crescimento se deve a um forte dinamismo da atividade comercial. Refere ainda valores históricos no volume de depósitos de clientes. A Galp Energia produziu 110 mil barris por dia de petróleo e gás no último trimestre de 2024. É um recuo de 2% face ao volume médio do terceiro trimestre. Ainda assim, a empresa ampliou a margem de refinação e cresceu nas vendas de eletricidade e gás natural. O programa de incentivo financeiro às grandes produções de cinema e audiovisual abre hoje uma nova fase de candidaturas. O Instituto do Cinema e do Audiovisual vai disponibilizar 20 milhões de euros para a produção de obras cinematográficas e audiovisuais portuguesas. As candidaturas são feitas online no site do Instituto do Cinema. Por agora é tudo, mas voltamos pelas 6h30 com uma atualização económica. Este programa é patrocinado por Novo Nissan Qashqai.